Cotidiano com Lenise Almeida. Oferecimento. Casa Sol, a mega loja. Mas não aparece? Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2015, dia de Portugal e dia da língua portuguesa. O tempo segue estável nesta quarta e quinta-feira, com sol entre nuvens. E não há previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Entre os destaques desta edição você confere. Hospital Beneficente da Unimar recebe unidade móvel educacional. Associação Amor de Mãe realiza jantar dançante e festa junina neste final de semana. E você vai conhecer também o exemplo de que é possível unir forças para transformar crime em cidadania por meio de parcerias e muita criatividade. Aqui no estúdio, o advogado Fábio Fernandes tira dúvidas sobre a lei que amplia os direitos do empregado doméstico. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Cotidiano, que já está no ar. É isso mesmo, já estamos no ar com mais uma edição do programa Cotidiano. Lembrando que você que assiste ao vivo tem a oportunidade de participar, especialmente pelo Facebook. Aliás, eu já deixei lá esse nosso destaque para a edição de hoje, com a participação do Dr. Fábio Fernandes aqui ao vivo no programa de hoje, para falarmos sobre esse tema que é para lá de atual e muitas pessoas têm muitas dúvidas, inclusive, né, sobre essa regulamentação, né, no dia a dia, como é que é possível tornar ainda mais efetiva essa regulamentação, né, do empregado doméstico, para que todas as leis possam ser colocadas em prática. É possível seguir à risca, né, todo o trabalho daqueles que estão se ajustando, aqueles que estão buscando um equilíbrio social maior. Então, nós temos a oportunidade de ouvir um especialista nessa área e você que está aí do outro lado tem também a oportunidade de participar, tirando as suas dúvidas. Por isso, eu já coloquei esse destaque lá no Facebook, para que, se você tiver alguma dúvida, também fique à vontade para participar. Se você está assistindo às nossas reprises, que nós temos ainda reprise às 7 da noite, também à meia-noite, não tem problema, você também pode deixar aí a sua pergunta. Se não quiser deixar a pergunta na nossa postagem, pode enviar inbox para nós também, porque assim a gente pode repassar essa sua pergunta ao Dr. Fábio e de alguma maneira ele pode responder e a gente também repassa a resposta para você, tá bom? Então fique à vontade, porque o espaço é sempre aberto à sua participação e à vantagem também de termos aqui essa nossa comunicação local, direta e muito próxima. Você faz parte dessa nossa sala aqui, essa nossa conversa, e é sempre uma oportunidade que deve ser aproveitada. Então vamos começar já, porque é um assunto que rende muito, existem muitas dúvidas, e por mais que a gente ouça os especialistas, né, nos explicando, sempre ainda resta aquela pontinha, aquele ponto de interrogação, principalmente para quem vivencia, né, essa experiência no dia a dia. De fato, o que importa é a gente pensar, né, nos benefícios para todos os lados. Então, doutor Fábio, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigada, né, já antecipadamente agradecendo pela gentileza da sua presença. Sei que é sempre muito corrido, né, o dia a dia de vocês, mas eu acho que é uma prestação de serviço, né, que vale a pena, eu acho, essa dedicação, principalmente para informar. Muito obrigada. Boa tarde, Lenisa. Agradeço o convite. Boa tarde ao telespectador que está nos acompanhando também neste momento. Olha, Lenise, esse tema é um tema muito importante e muito atual. Então, assim, a PEC das domésticas, foi apelidada de PEC das domésticas. Trata-se de uma emenda constitucional, número 72, aprovado dia 2 de abril de 2013. Sim. Curiosamente, no dia que eu completei 30 anos. Dessa data dessa PEC eu não esqueço mais. Não vai esquecer. Então, assim, precisava. O que o legislador, trata-se de um projeto de um deputado federal, tá, da Bahia. E o que esse projeto visualizou? Esse projeto visualizou diminuir as desigualdades, buscando isonomia entre trabalhadores domésticos e trabalhadores comuns. Porque a nossa Constituição Federal prevê e defende, inclusive está no núcleo intangível da Constituição Federal, como cláusula pétrea, a igualdade, a isonomia. Todos são iguais perante a lei. E o trabalhador doméstico, ele vinha sofrendo algumas distinções, algumas discriminações. Tá? Então, assim, evidentemente que o legislador evitou uma demissão em massa. Então, essas conquistas que foi regulamentado no dia
2 de junho, semana passada, 2 de junho de 2015, com vacatio legis, que é o tempo de adaptação, o tempo que passará a entrar em vigor absoluto, é de 120 dias. Então, a partir de agora, o empregador terá que tomar algumas providências. Mas, assim, o que mais nós podemos frisar são as conquistas sociais do trabalhador doméstico. Ele passará agora a ter seguro-desemprego, ele tem uma carência mínima, que foi recentemente modificada também, de 15 meses, e poderá usufruir de 3 parcelas de seguro-desemprego. O FGTS passou a ser obrigatório, antes era facultativo, e agora é obrigatório. O INSS também teve algumas modificações. Vamos falar um pouco de alíquotas, para que quem está em casa possa se situar. Vai ficar mais caro, então, ter trabalhador doméstico? Porque, desculpa, doutor, mas é que assim, veio num momento tão complicado, né, para a economia do Brasil, que a gente só ouve falar em crise. Sim. Não é? Só ouve falar em desemprego, porque a gente já começa a sentir esse drama do desemprego que o governo federal, especialmente, tanto temia, né? Porque quando essa pontinha do iceberg, que é o desemprego, começa a aparecer, é um sinal muito importante, né, de que a crise realmente é algo que deve ser levado em consideração. Então, quando a gente pensa em desemprego, inflação, crise, né, o desemprego em grandes indústrias, obviamente as pessoas já começam a pensar em gastos que elas podem eliminar. E aí você pensa em regulamentação de uma mão de obra que é tão importante, né, quanto aquela mão de obra dentro da sua casa, que é o seu empregado doméstico. Depois nós vamos falar um pouquinho disso também, né? Quem é o empregado doméstico, que é PEC das domésticas, a gente só pensa naquela sua ajudante, que também é um termo tão pejorativo que deve ser mudado, mas aí as pessoas já se assustam, mas a situação está tão difícil, né? E aí vem mais essa regulamentação e essa lei para encarecer a vida da gente, então nós vamos demitir. E também quando a gente fala em terceirização, já tem muita gente pensando, né? Será que não é melhor terceirizar essa mão de obra? Ou seja, começa a misturar muitos assuntos que são assuntos hoje que estão sendo discutidos em todos os cantos da cidade, né? O meu conselho é simplificar as coisas. Sim. Quando você terceiriza uma coisa simples, que o governo está fazendo de tudo para simplificar, você está acabando complicando. Tá. Então, assim, o governo sabe dessa crise, a crise ela é real, ela não é coisa de televisão, ela é real, ela chegou em todos os lares e realmente estamos enfrentando recessão, economia, né? Um PIB muito abaixo do ideal, tá? Programas sociais sofrendo cortes orçamentários, mas o governo pensando nisso, a regulamentação saiu agora, então foi modificado algumas coisas. Sim. Por exemplo, antes o empregador teria que pagar 12% de FGTS e hoje ele vai pagar 8% de FGTS e vai pagar mais 0,8% que é uma conquista social. É um seguro contra acidentes pessoais. Sim. E 3,2% vai ficar depositado em uma conta vinculada que vai servir para arcar com os custos da rescisão. Ah, mas tá bom. Então o empregador paga, vai acabar, no final das contas, acaba pagando os mesmos 12% de FGTS, se você incluir esses outros dois itens. No final, e se o empregado pedir a conta ou for demitido por justa causa, porque Sim. hoje a empregada doméstica pode ser demitida por justa causa, Sim. se ela infringir algum dos dispositivos previstos em lei. O empregador poderá levantar esse dinheiro em próprio favor dele. Ele recupera. Ele recupera esse dinheiro. Esse dinheiro fica depositado em uma conta vinculada que, em caso de despedida sem justa causa, será revertido ao trabalhador. Sim. Em caso de pedido de demissão ou demissão por justa causa, o empregador poderá levantar esse dinheiro. Então, eu creio que o legislador foi feliz nesse sentido, para não assustar quem está em casa e falar, não, eu vou demitir minha empregada e vou contratar uma diarista, uma faxineira, uma vez por semana, porque eu estou em corte de despesa, vai ser a deixa. Sim. Quer dizer, e outra coisa, quem já vinha seguindo essas normas já entende como funciona e certamente já tem informação, né, de como é o correto, como deveria ser o correto pelo menos, então já é meio caminho andado. Ele já sabe que não é tão ruim assim e que as coisas estão apenas sendo ajustadas. Na verdade, fica complicado para quem nunca fez da maneira correta. Sim. O que falta é informação, na verdade, né? Sim. Na realidade, o TST tem um posicionamento de quantos dias, é uma dúvida que quem está em casa deve Sim. ter, quantos dias
é empregada doméstica e quantos dias é diarista, qual que é a diferença? Isso. A principal diferença reside no vínculo empregatício. Para caracterizar o vínculo empregatício, a CLT traz alguns pressupostos indispensáveis. Faltando qualquer um desses pressupostos, não é vínculo empregatício e descaracteriza uma relação de emprego para uma relação de trabalho. Então, o vínculo empregatício requer habitualidade, que significa que é a não eventualidade, é a continuidade na prestação desses serviços. Onerosidade, a pessoa deve receber uma contraprestação pelos serviços prestados. Pessoalidade, se ela faltar, ela não pode mandar uma amiga, porque senão ela quebra o vínculo da pessoalidade. Os serviços têm que ser pessoalmente prestados por esta pessoa. Sim. Quebrando qualquer um desses pressupostos, descaracteriza. Então, o que importa para nós nesse momento? Sim. A não eventualidade. O TST tem um posicionamento do seguinte: até 2 dias é um serviço eventual. Passou de 3 dias por semana, já caracteriza vínculo empregatício. Sim. Principalmente, objetivamente, porque aquele funcionário estará obrigado a prestar serviço segunda, quarta e sexta. Então, de 3 dias ou mais. 3 dias ou mais. Isso daí não está previsto objetivamente na lei. Isso daí é um entendimento adotado pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho. Isso. Entendi. Olha, são muitos os pontos, né, a serem analisados aqui. A gente vai chamar uma matéria, mas depois, na volta, a gente continua a conversa, porque eu ainda volto naquela questão, né, para quem está em casa entender. Quem é esse empregado doméstico? Né, para a gente voltar nesse detalhe, né, são só as empregadas, aquelas que fazem a limpeza da sua casa, a babá, né, ou a cozinheira, porque ela cozinha, mas não limpa. Quem são as pessoas incluídas nessa questão? Aí tem o jardineiro, o motorista, esses também estão inclusos. Quer dizer, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Depois tem outro detalhe que me chama a atenção. A pessoa dorme no trabalho, né? Quantas horas ela fica na sua casa, aí tem fim de semana, tem hora extra, tem muita coisa. Mas a gente vai para uma matéria, a gente volta aqui, doutor, para continuar a conversa, e se você tiver alguma dúvida pode participar também. Agora a gente faz aqui uma parada rápida e vamos direto lá para a Universidade de Marília e vamos falar sobre uma unidade móvel educacional que será recebida pelo Hospital Beneficente da Universidade de Marília. Vamos lá. O HBU, o Hospital Beneficente Unimar, receberá nos dias 9, 10 e 11 de junho a Unidade Móvel Educacional Covidien. O Centro de Estudo Móvel irá oferecer treinamento gratuito em técnicas de cirurgia minimamente invasiva. O curso é fruto de uma parceria com a Meditronic, empresa especializada em tecnologia médica e terapia de alívio de dor. E a gente abriu as portas da universidade e do Hospital Beneficente Unimar, porque a gente acredita que está exatamente dentro da nossa missão, que é a questão da assistência, o ensino e a extensão agregados, né? Abrimos para os nossos estudantes, né, da medicina, para que eles também tenham acesso a essa tecnologia, e oferecemos para toda a classe médica de Marília. Então, os cirurgiões de Marília foram convidados a participar desse treinamento. Então, mais uma vez, abrindo o campus, né, tanto da universidade quanto do hospital, para agregar tecnologia para Marília e, principalmente, para a gente trazer ganhos para a população, né, porque o pessoal treinado, habilitado, né, e vieram professores de renomes aí nacionais, né, que estão tendo contato direto com os profissionais de Marília e com os nossos estudantes. Então, assim, hoje a gente quer mais um ganho para Marília, né? Mais um ganho para o hospital. Nós estamos felizes com mais essa parceria. Esperamos que seja a primeira de muitas aí, porque o nosso papel do ensino, ele é levado a sério. Conhecida por parcerias que ajudam a promover o conhecimento na área da saúde, a Meditronic e o HBU irão oferecer diversos cursos voltados para profissionais da saúde de diversos setores. Eu vejo a importância disso de 2 formas. A primeira delas, a questão técnica de cada um, que eu acho que isso é necessário hoje em dia para que a pessoa com uma educação continuada possa melhorar com as suas habilidades em realizar os procedimentos. E a segunda, a qual eu vejo com muito bons olhos, é esse incentivo, no sentido da nossa instituição, se tornar um foco, na verdade, um lugar onde haja esses treinamentos.
que não são em todos os lugares onde a gente consegue oferecer isso para os cirurgiões, que é um aprimoramento, é uma educação continuada na questão da cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia. É nesse sentido que nós fazemos aqui. O caminhão de 18 metros de comprimento e 4 metros de altura, apto a acomodar 45 participantes e treinadores clínicos. As aulas incluem temas relacionados à laparoscopia, cuidados e monitoramentos de paciente em respiradores, clínicas de feridas, cuidados com o pé diabético e eletrocirurgias. Não, eles têm rivalidade. Muito bem, olha, tá aí essa informação que é muito interessante, né? E para nós aqui da cidade é sempre importante observar essa evolução, né? Que é constante também lá na Universidade de Marília. Todos os alunos em todas as áreas, isso também para nós aqui é importante frisar. E a população de um modo geral é sempre beneficiada. E a gente fica aqui muito feliz de poder compartilhar essas informações com vocês. Nós vamos fazer um intervalo muito rápido e já na sequência retornaremos a esse assunto que diz respeito a todos nós, né, de um jeito ou de outro, porque também está totalmente relacionado à economia da cidade, do país, e nós, de um jeito ou de outro, sempre somos atingidos quando o assunto é economia, quando é o mercado de trabalho, e aqui no caso é o mercado de trabalho relacionado aos empregados domésticos. Então, se você tiver alguma dúvida, fique atento, porque na medida do possível a gente vai tirando essas dúvidas, né, que são dúvidas mais comuns desse assunto que está sendo debatido na mídia, de um modo geral, tá bom? Vamos para o intervalo rápido e a gente já volta. Cotidiano com Lenise Almeida volta já. Crise? Que nada! Aqui na Casa Sol você nada de braçada. Sala de jantar, 8 lugares com vidro, R$ 3.690. Estofado retrátil e reclinável, R$ 2.690. Invista no que é seu. Construa! O Nutrinforma Espaço Roberta Franco reúne em um mesmo lugar diversos profissionais com o objetivo de fornecer serviços à sua saúde. Avaliação com nutricionista, dermatologista, esteticista e fisioterapeuta que vão te indicar a melhor dieta. E para a sua comodidade, temos o Empório Nutrinforma, com todos os produtos à sua disposição. Nosso espaço também conta com Le Santé Gourmet, com refeições saudáveis e kits alimentares. Conheça nossos pacotes. Nutrinforma Espaço Roberta Franco, 3221-5070. Eu tenho um convite para você. Tudo o que precisar você encontra aqui na Multiprática. Vem pra cá e aproveite o horário especial de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas. Também aberto aos sábados e domingos. E aqui você encontra tudo. Parte hidráulica, elétrica, além da linha de móveis de excelente qualidade. E mais, a entrega é imediata. Viu só? Aqui na Multiprática tem tudo o que precisa. Corre pra cá. Avenida Pedro de Toledo, número 273, próximo ao restaurante Chaplin. Especializada em comunicação visual, a Etiquetas Marília traz uma ampla variedade de produtos e serviços para atender a necessidade da sua empresa. Com profissionais altamente capacitados, a Etiquetas Marília oferece produtos como banners, camisetas, panfletos, brindes personalizados, gráficos, adesivos em geral, entre outros serviços. A Etiquetas Marília também é fabricante da linha Cobra Motoparts. Faça um orçamento e conheça nossas formas facilitadas de pagamento. Etiquetas Marília, a qualidade que você merece. Nesse Dia dos Namorados, mude de posição. Faça de um jeito diferente e apimente a relação com as dicas que a Ducris preparou. Para começar, mais paixão. Ela dá o fogo que toda relação precisa. Viva as boas rapidinhas. Uma mensagem picante no horário de trabalho vai despertar os desejos. Toda hora é hora. Aproveite os momentos inusitados. Pétalas perfumadas compõem um cenário perfeito. Nada de pressa nas preliminares. Deixe seu amor no ponto. Use e abuse da intimidade. Venha a Ducris e confira dicas ainda mais quentes para experimentar a dois. Ducris Boutique Íntima. Galeria Atenas, piso superior. Você está assistindo o programa Cotidiano com Lenise Almeida. Prontinho, olha, já voltamos aqui com o nosso programa Cotidiano, hoje com um tema
O nome do programa acho que vem a calhar justamente nesse sentido, porque a gente fala exatamente sobre os temas do cotidiano, não só da nossa cidade, né, mas do nosso país, do nosso dia a dia, né, aquilo que vai facilitar a nossa vida. O assunto hoje que o Dr. Fábio traz aqui para a gente é justamente aquilo que tem um ponto de interrogação na cabeça de muita gente, que é a tal da PEC das domésticas. E aí, antes de mais nada, vamos já tirar a dúvida sobre quem são esses empregados domésticos incluídos nessa questão. Vamos lá, doutora. Olha, Lenisa, o nome doméstica, ele é autoexplicativo. Doméstica deriva de uma palavra em latim que significa domus. E domus, traduzido para o português, é do lar, da casa. Sim. Então, quem que é um empregado doméstico? O empregado doméstico é aquele trabalhador que o proveito do seu serviço se reverte em prol da família, em prol do lar. Então, tem que ser não pode ser uma atividade lucrativa, senão nós quebramos esse termo, né, doméstica, e aí vira direitos seletistas, trabalhador comum. Ele não pode trabalhar em uma empresa, num estabelecimento onde haja, né, um negócio lucrativo para o proprietário daquele estabelecimento. Vou te dar uma explicação, um exemplo, no mesmo local. Um exemplo, um caseiro de uma chácara, sim, ele é um empregado doméstico. Sim. Sim. Porém, se ele tiver que cultivar uma horta para o dono da chácara e vender essa horta, então ele já não é mais um empregado doméstico porque envolveu lucratividade. Olha que interessante. Se tem cunho econômico, se tem lucratividade, não pode ser um empregado doméstico. Olha, isso aí abre uma brecha para muita coisa. Tem muita gente trabalhando em casa hoje. Sim. Quem trabalha em casa voltado à atividade para cuidar da família é doméstico. Mas se qualquer função, qualquer tarefa que esse empregado doméstico exerça que envolva lucratividade, é descaracterizado o emprego doméstico e ele entra como empregado comum, que aí ele terá direito a todos os direitos básicos do trabalhador. Se a pessoa tem um salão de beleza em casa, né? E aí puxa a pessoa para dar uma... vem aqui, porque é esse que é o problema, né? Fala assim, a pessoa me ajuda em tudo, ela é de casa, não é assim? Sim. Me ajuda aqui, dá uma mãozinha aqui para mim, né? Já está errado. Mas esse não é um costume nem brasileiro, tá? O empregado doméstico, ele sempre foi tratado como extensão da família. Tem muitos que falam, é da família, é de casa, e acaba abusando. Por isso que a lei veio a regulamentar. Porque sabemos que onde há excesso de liberdade, há também abuso de direito. Exatamente. Então, realmente, eles sempre foram tratados assim, mas hoje, diante do quadro atual do país, temos ainda mão de obra reduzida à condição análoga à de escravo. E isso é inadmissível. Nós estamos no século XXI. Nós estamos falando até nos bastidores aqui antes do início do programa, o Dr. Fábio lembrou bem, né, que nós pensamos em regiões onde há mais informação, mais esclarecimento, né, nessa nossa região, no sul, sudeste, inclusive. Mas mesmo aqui a gente ainda é surpreendido com casos aterrorizantes, né, de maus tratos, inclusive, né, nossa, são situações inclusive com menores de idade, pessoas são mantidas em cárcere privado, né, para trabalhos análogos à escravidão mesmo, imagine, nem se pensa em pagamento, né, então realmente é preciso, e aí entra a fiscalização, denúncia, né, doutor, quer dizer, é preciso partir de um pressuposto mínimo dessa regulamentação para que haja uma evolução mesmo nesse contato, né, entre o empregador e o empregado. Sim, o Brasil é um país com dimensões continentais, é um país muito grande. Então nós, às vezes, formamos o nosso conceito com base na nossa realidade local, na nossa cidade, que tem Ministério Público do Trabalho e Emprego, que tem promotores, que tem Justiça do Trabalho, que não é uma justiça comum que o juiz faz, às vezes, do juiz do trabalho. Temos a Justiça do Trabalho com 2 varas, está em projeto a abertura da 3ª vara, mas e a nível de Brasil? Sim. Então, realmente, essa PEC era algo necessário, era algo que a sociedade, a realidade social desses trabalhadores gritava por amparos trabalhistas, de direitos trabalhistas. Sim. Mas a maior conquista, como eu já disse, eu repito, é social. Sim. O empregado doméstico hoje ele tá sendo inserido na sociedade, como a Constituição Federal prega. Sim. E ele passará a ter direito a seguro-desemprego, que ele não tinha uma antes. Uma estabilidade, né? Uma segurança mesmo. Salário família, que ele não tinha antes, sabe?
Tem direitos que veio previsto nessa PEC 72, que é apelidada de PEC das domésticas, mas se estende a todos os empregados domésticos, que ainda precisa de regulamentação. Mas, por exemplo, auxílio creche na idade de amamentação, a partir da alta, né, a partir do retorno ao trabalho, que são de 120 dias da licença maternidade, essa doméstica que tiver um filho, ela vai ter direito de auxílio creche até os 5 anos de idade do filho. Então é uma grande conquista, porque muitas vezes ela vai trabalhar, ganha pouco, falta vaga nas redes municipais. Sim, sabemos que está faltando muita vaga, tem fila em todas as creches. Aí ela teria que pagar alguém para ficar com o filho dela? E aí o dinheiro dela não daria nem para comprar comida, porque a garantia do doméstico, por enquanto, é o salário mínimo. E sabemos que o salário mínimo hoje tem que ser herói, tem que se esforçar muito para conseguir pôr a comida em cima da mesa. Mas aí então ela teria vale alimentação, vale transporte, ou também são questões mais relacionadas nesse contato mesmo do empregador, acordos? Existem alguns tópicos ainda que dependem desses acordos? Muita coisa. A lei deu liberdade para ser tratado entre empregador e empregado. Sim. Só frisando que o vale alimentação, ela não tem direito, ela tem direito a se alimentar, comer da mesma comida que come a família, senão é uma discriminação. Sim. O vale transporte, ela tem direito, sim, né? E a questão da... o transporte, a alimentação... A questão do que pode ser avançado. O que eles podem entrar num acordo, então, como é que fica isso? Porque sempre houve, né, se falar essa proximidade, porque eu já ouvi até, né, alguns depoimentos dos empregadores de até esse estreitamento da relação, né, esfriar. Fala, nossa, porque antes a gente conversava, até questão do horário, porque tem muitas pessoas, no interior é menos comum, mas em grandes centros a família sai de manhã, né, deixa lá a chave, ou muitas vezes até esse funcionário, né, esse colaborador, essa empregada, ela tem a chave da casa, entra, vai embora, ninguém sabe que horas ela entrou, que horas ela saiu, ela faz o horário dela, deixa tudo no jeito, e agora não, ela vai ter que anotar no caderninho, não vai ter um ponto, porque dentro de uma casa isso é inviável. Então essa relação, né, então muitas pessoas têm medo que esse laço seja até quebrado. E não necessariamente, não precisa chegar nesse extremo, né, doutor? Olha, a confiança recíproca nesse tipo de relação de emprego é imprescindível, certo? Então, há essa preocupação, sim, você foi muito feliz nessa colocação, de agora com essa regulamentação, na hora que a patroa e a empregada forem conversar, de acabar esfriando essa relação. Sim, há essa preocupação. Mas esse é o momento. Não tem como deixar para depois. O que precisa ser conversado? Antes, a empregada doméstica não tinha controle de horas. Ela não estava sujeita a controle de jornada. E hoje, a partir da Emenda Constitucional 72, ela passou a ter jornada estipulada por lei. Uma jornada de 8 horas por dia, né? E 44 horas semanais. Essas horas podem ser compensadas. Por exemplo, se a patroa quiser dispensar o sábado, ela pode sim conversar com a empregada. Que tal você trabalhar 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta e no sábado que eu estou em casa eu te dispenso. Isso pode ser avançado. A lei dá essa liberdade para ser tratado. Então, é possível o regime de compensação de jornadas? Também é. Porém, as primeiras 40 horas precisam ser pagas. Pagas como? Hoje, a empregada doméstica goza de um direito básico, um direito fundamental de adicional de hora extra. Então, se ela fez hora extra, ela tem direito de receber o valor da hora acrescido de 50%, no mínimo. A CLT prevê 20%, a Constituição Federal prevê 50%. Então, nesse caso, como tem conflito de leis, a solução para essa antinomia pega a norma mais benéfica e aplica no caso concreto. No caso dos 50%, então. 50%. E aí que entra essa questão, né? Por isso tem que ser muito bem conversadinho, né, como dizem, porque para não haver depois essa discordância, não é? Se vai haver essa necessidade da hora extra, tem que haver uma documentação, um acordo oficializado. Tem que haver isso no papel. Sim, Lenisa. Né? Porque tem que, quando há uma conversa, um acordo amigável, enquanto está tudo bem, vamos já direto ao ponto, né? Está tudo certo. Mas depois, quando se quebra esse acordo,
E aí, quando essa empregada vai requerer os seus direitos, como é que o empregador vai provar, né, que essa conversa aconteceu efetivamente? Então, a partir desse momento, a orientação que o senhor, como um advogado, né, pode dar aqui para o empregador e também para o empregado, Sim, é claro. melhor colocar tudo no papel? Sim, E como é Lenisa. que eu vou oficializar esse documento? Conversar é pouco, realmente tem que colocar no papel. O documento pode ser simples, tá? Mas é necessário, a lei pede um meio de controle de jornada idôneo. E o que seria um meio idôneo? Horário de entrada, pausa para repouso e alimentação de 1 hora no mínimo para jornadas de 8 horas diárias. Então, a hora que ele chega, o funcionário chega, ele mesmo preenche com o próprio punho a hora que ele chegou, a hora pausa para repouso e alimentação, ele anota, retorno do descanso, ele anota novamente, e saída. Então, ele mesmo vai anotando, e ao final dessa tabela, ele assina e data. Isso tem que ser feito todos os dias. Muito cuidado ao empregador deixar os horários previamente preenchidos. Isso daí a lei não aceita. Isso daí pode ser presumido inverídico. Como se fosse uma manipulação. Em vias de uma ação trabalhista, um empregador que levar um documento preenchido antecipadamente, com os horários sempre iguais, a doutrina chama de relógio britânico. Todo dia o empregado chega às 8. E sabemos que é humanamente impossível. Todo dia ele chega às 8, almoçar meio-dia, voltar 1, sair às 6, sair às 5. Quer dizer, correto demais, chama atenção. Isso. Então tem que chegar a hora orientar o empregado e fazer sob supervisão do empregador. A hora que chegar, olha no relógio, escreve a hora que chegou, e assim todos os dias. Esse é um documento hábil, idôneo, para comprovar a jornada de... E um controle do empregador, jornada, né? Sim. Um controle, porque se ele também não está em casa para saber, porque se esse empregado vai embora, a empregada vai embora, né, e o empregador não está, e de repente passou muito, né, aí você fala, nossa, mas todo dia você está precisando passar mesmo, né, 1 hora a mais, 2 horas a mais, aí também é preciso entrar num acordo para ver se há necessidade mesmo, porque senão isso vai virando uma bola de neve e depois fica difícil organizar, né? Denisa, eu creio que a queixa da empregadora seja quando ela chegar em casa, ela vê alguma coisa que não esteja nas conformidades da sua exigência e falar, hoje ela foi embora mais cedo, tá vendo? Não tem controle de jornada, ela fez tudo rapidinho, deve ter saído 2 horas da tarde, deve ter saído 3 horas da tarde. Então, é uma faca de 2 gumes. É verdade. Nada é feito só de vantagem ou só de desvantagem. O controle de jornada é vantajoso para os dois lados. Assim, o empregador pode exigir uma contraprestação justa pelo salário que paga ao empregado, e o empregado pode exigir também uma jornada que não seja extenuante, porque a jornada extenuante, mesmo que seja acrescida de hora extra, a Constituição Federal limita em 2 horas extras por dia, que já é muito. 8 horas mais 2 são 10. Meu Deus. Agora tem empregados que trabalham 12, 14, 16 horas por dia. É uma jornada extenuante. E o dano é muito grande. É muito grande. O dano para a saúde, o dano existencial. Porque aí você vê a produtividade também, né? Custo e benefício. Até que ponto ele vai render o suficiente trabalhando tanto, muitas vezes morando distante do local de trabalho, não dá tempo nem de chegar em casa, já tem que voltar para trás. Sim, é questão de o que falamos da realidade local. Nossa realidade aqui, 15 minutinhos, 20 minutinhos, ela sai da casa, a empregada sai da casa dela e chega ao serviço, e vice-versa. Agora, e em São Paulo? Deus me livre. Que são 2, 3, 4 horas dentro de um ônibus para chegar no trabalho. Se eu colocar que ela trabalha 8 horas, mais 8 de transporte, que tempo que essa pessoa tem para viver com a família? E se ela fizer hora extra? Imagina, como é que vai ficar? É aí que entra a questão de dormir, né, no emprego. Mas nós vamos falar disso já, só para tirar mais essas dúvidas, porque olha aí como a hora passa muito rapidinho. Nós vamos chamar aqui mais uma reportagem, inclusive que já é uma agenda aí para o seu final de semana. E mais uma vez fica essa sugestão para que você possa se divertir e também colaborar com as entidades aqui da nossa cidade. Dessa vez, nós vamos falar sobre o amor de amor de mãe, na verdade. Tem festa junina e tem jantar dançante. Então, são 2 oportunidades para você colaborar com o Amor de Mãe e conhecer também o trabalho que essa entidade desenvolve em Marília, que é um trabalho muito importante e louvável também. Vamos lá.
E está aberta a temporada de festas juninas na cidade de Marília e uma das primeiras a ser realizada é aqui na Associação Amor de Mãe. Eu converso agora com a Tami Regina Gripa, que é presidente da associação. Mas antes, Tami, da festa junina que vai ser realizada nesse próximo sábado, tem um jantar, né? Conta um pouquinho para nós onde vai ser realizado e qual horário. Nessa sexta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, nós vamos ter o primeiro jantar dançante. Vai ser no Alves Hotel, comida típica mineira. E nós vamos ter uma dupla, que é Tina e Pequeno, e é R$ 35,00 por pessoa. E nós estamos esperando 100 casais, 125 casais. Toda a renda será revertida aqui para a associação. Sim, toda a renda será revertida para nós. Fizemos bastante ampliação e nós vamos regularizar toda a parte arquiteto, a parte de planta, a parte de taxas e INSS aqui da associação. Eu queria que você falasse agora a respeito da festa junina que acontece no dia seguinte, que é no sábado, e vai ocorrer na parte da tarde, é isso aí? Isso. Então, o jantar é à noite, no Alves Hotel, a partir das 8h, e aqui no sábado, famílias, comunidade, visitantes, quem queira nos conhecer, está convidado para a nossa festa junina. O que a festa junina do Amor de Mãe vai ter aqui para o pessoal do bairro, o pessoal de toda a Marília? Vai ter pastel, cachorro quente, vinho quente, quentão, refrigerante, pipoca, amendoim, pesca, tomba-lata, árvore surpresa, cadeia. Tudo que uma festa junina tem direito, aqui no Amor de Mãe vai ter. Isso, quadrilha dos adultos, quadrilha das crianças e muita música caipira. Legal. Tami, queria que você falasse um pouquinho a respeito da associação. O pessoal agora vai poder comprovar através de algumas imagens como que é o trabalho aqui. Sua mãe foi a fundadora, a dona Marluce Gripa. Queria que você falasse a respeito desse trabalho que é realizado aqui. Esse ano nós estamos atendendo 60 famílias, onde nós temos um trabalho patrocinado pelo Banco do Brasil com as crianças. Esse patrocínio do Banco do Brasil é um valor que nós estamos recebendo, onde a gente está pagando um psicopedagogo, um pedagogo, um psicólogo, uma assistente social. Nesse trabalho a gente trabalha com a criança que vem com seus traumas, com suas dificuldades, com seus problemas emocionais e psiquiátricos, e nós trabalhamos isso esse ano. Nós estamos fazendo uma inovação, algo assim, nós estamos estudando para poder dar continuidade nos próximos anos, para essa criança evoluir, melhorar sua autoestima, resolver os seus problemas emocionais e conseguir se equilibrar emocionalmente e ficar com a sua autoestima elevada e melhorar na escola. Esse é o nosso objetivo. O pessoal de casa já está vendo algumas imagens dos locais aqui. Vocês têm uma padaria, vocês têm sala de música, sala de balé. Conta para nós como que são essas atividades realizadas aqui durante o dia. Esse ano nós estamos com o Teatro da Oficina Tarsila do Amaral, que são as terças-feiras. Eu tenho uma artista plástica que é voluntária aqui, que é a Bel Campos. Tenho também as universidades Unesp, que são as áreas de estudos mais avançados da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, também da pedagogia. Tem também parcerias com outras universidades, mas o que mais importante é uma parceria também, o Taust, ele é o nosso parceiro na padaria, onde construiu a padaria, e nós estamos dando curso com parceria com a FATEC, né? A FATEC está dando curso, esses dias terminou o curso salgado, agora em julho, comecinho, na primeira semana já vai ter curso de bolos, confeitados e docinhos de festa. E tem a costura também, que isso são para os pais. E para as crianças tem atividade. Agora, balé, nós estamos aguardando que alguém patrocine de novo o nosso balé. Nosso balé que era o forte, o ano passado tínhamos 100 meninas. Esses são os cursos que estão sendo aguardados esse ano. Legal, parabéns pelo trabalho da sua mãe e seu. Obrigado pelas informações. Então o pessoal está convidado aí para o jantar dançante no Alves Hotel e no sábado, aqui no local mesmo, aqui na Associação Amor de Mãe, uma grande festa junina. João Paulo Santos para o Cotidiano. Essa caneta Tudo bem, tá aqui, olha, nós vamos fazer um intervalo rápido e depois vou comentar com vocês, aproveitar a oportunidade que o Dr. Fábio está aqui. Nós falamos no início, né, da nossa conversa sobre essa questão da PEC das domésticas, a possibilidade de demissões, né, do número de pessoas buscando até essas funcionárias por meio da terceirização, ou então a alternativa daquelas que vêm com menos frequência na sua casa, como as faxineiras, por exemplo, já para não arcar
arcar com os custos, né, já de um registro, de oficializar como uma funcionária efetiva da sua casa. E eis que nós temos uma informação aqui, já divulgada pela Folha de São Paulo, falando sobre o aumento na procura por essas vagas no mercado de trabalho. Né? O que a gente imaginava que fosse acontecer, na verdade, uma busca menor pelas funcionárias. Por outro lado, a crise fez com que pessoas que estavam em outra faixa, né, de vagas, de trabalho eventuais, como o comércio, por exemplo, prestação de serviço, essas pessoas demitidas já começam a procurar as vagas, né, como profissionais da área doméstica mesmo. E o que acontece? Já começa a surgir um número relacionado ao achatamento desse salário. Então, eu vou comentar isso aqui com o Dr. Fábio, porque já dá uma sacudida no mercado e já é o reflexo mesmo, principalmente da crise. E o que pode acontecer a partir de agora, né? Já demonstrando mesmo uma situação muito preocupante, mas é uma situação real, que vem acontecendo em todas as regiões do nosso país. Mas depois do intervalo a gente comenta mais sobre isso, porque é um fator novo e que diz respeito já diretamente aos empregados e empregadas domésticas. Depois do intervalo a gente fala mais sobre isso. Até já. Cotidiano com Lenise Almeida volta já. Crise? Que nada! Aqui na Casa Sol você nada de braçada. Porcelanato retificado, cor cimento, R$ 28,90. Coral acrílico rende muito, R$ 189,00. Invista no que é seu! Construa! Nesse Dia dos Namorados, mude de posição. Faça de um jeito diferente e apimente a relação com as dicas que a Ducris preparou. Para começar, mais paixão. Ela dá o fogo que toda relação precisa. Viva as boas rapidinhas. Uma mensagem picante no horário de trabalho vai despertar os desejos. Toda hora é hora. Aproveite os momentos inusitados. Pétalas perfumadas compõem um cenário perfeito. Nada de pressa nas preliminares. Deixe seu amor no ponto. Use e abuse da intimidade. Venha a Ducris e confira dicas ainda mais quentes para experimentar a dois. Ducris Boutique Íntima, Galeria Atenas, piso superior. Todos Sombrite, todos com braços articulados. Policarbonato, todos modelo comercial. Todos Cortina. E vários outros modelos é com a Fábrica de Todos Marília. Nesta você pode confiar. Avenida República 1127. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 3433-4900 ou 0800 771 5005. Você está assistindo o programa Cotidiano com Lenise Almeida. Quem dorme limpa aí. Olha, de volta aqui com o nosso programa cotidiano, para aproveitar ao máximo aqui essa oportunidade de falar com o Dr. Fábio, que ele já se comprometeu a voltar, né? E eu faço esse convite e aproveito e faço no ar, porque não tem como escapar, né, doutor? E ele disse que volta. Então, eu quero só aproveitar aqui essa oportunidade de uma notícia que foi divulgada esses dias, e é uma curiosidade, porque nós falamos no início do programa sobre a preocupação, né, da falta de vagas
para os profissionais dessa área, né, das domésticas e empregados domésticos, e aqui um fenômeno relacionado à crise que a gente já enfrenta na economia. As estatísticas oficiais ainda não captaram, mas as agências de emprego em São Paulo, na capital, já começam a constatar o achatamento no salário do trabalhador doméstico. A crise, olha que curioso, está trazendo de volta ao mercado pessoas que nos anos de crescimento econômico haviam conseguido empregos melhores. Então, pessoas que migraram, né, do trabalho doméstico e muitas vezes por acesso à educação, né, conseguiram migrar e realizar o sonho, muitas vezes, né, de entrar no mercado de trabalho em outras áreas, estão voltando à área do mercado de empregados domésticos. O número de candidatos a vagas de trabalho doméstico mais do que dobrou em 2015 em relação ao ano passado, em uma das agências aqui entrevistadas pela Folha de São Paulo. Até 2014, eles atendiam cerca de 20 interessados por semana. Hoje, já são 10 por dia. 10 por dia. Isso fez que acontecesse o quê? O achatamento do salário. E aí, o Dr. Fábio me lembrou de uma coisa interessante. Muitos empregados domésticos ou empregadas, né, já tinham um salário superior, às vezes, né, e até privilégios. Eu vi até um dia uma matéria interessante das exigências que as empregadas já faziam, né? Exigências, às vezes, aquelas que dormiam no emprego, de quarto com internet, né, com frigobar, né, com... Não, é verdade, eu vi uma reportagem um dia e os empregadores atendiam a essas exigências, porque estava tão difícil encontrar alguém, principalmente quando já, né, havia sido estabelecido esse vínculo de confiança. Quando era para cuidar de criança, então, encontrar alguém para cuidar dos seus filhos, numa cidade grande, é muito difícil. Então a pessoa atende a exigência, faz de tudo para segurar esse empregado. E aí, agora a gente está vendo um movimento, um fluxo contrário, e o salário vai sendo achatado também. É interessante, né, esse tipo de fenômeno, doutor? Os economistas chamam de curva de demanda, né? Sim. Popularmente conhecido como lei da oferta e procura. Realmente vai ter mais oferta dessa mão de obra, até porque hoje ela está valorizada. Hoje a mulher ela é polivalente. Sim. Ela trabalha fora, ela conquistou altos cargos, ela é diretora de empresa, ela é executiva, ela é juíza, ela é advogada, ela é jornalista. Então hoje a mulher conquistou o mercado de trabalho e isso vai continuar. Ela vai continuar nessa crescente. Né? É uma tendência. Indiscutivelmente, a mulher, para várias profissões, ela é melhor do que o homem mesmo. Não tem como. Muito obrigada. Que bom, temos mulheres motoristas de ônibus. Sim. Temos, assim, caminhoneiras, carreteiras. Sim. A gente tem visto. Eu acho muito interessante isso e é legal. E só que essa mulher que conquistou o mercado de trabalho, ela não vai se sujeitar a sair do emprego para voltar dentro de casa. É verdade. Então, ela vai acabar... cumprindo as exigências da doméstica, porque ela precisa muito da doméstica. A doméstica é o braço direito. Porque a mulher tem jornada tripla. Ela trabalha fora de casa, quando ela chega em casa, tem filho, tem a casa, tem a roupa, tem outras coisas. Hoje os homens estão um pouco mais conscientizados, porque está vendo também que é interessante o dinheiro, a ajuda orçamentária que a mulher traz para dentro de casa. Difícil o homem sozinho manter a estrutura da casa. E ele precisa se conscientizar e ter uma contraprestação. Claro. Então hoje os homens também estão mais adeptos a cozinhar, estão se dedicando um pouco mais à culinária e tudo mais. Mas vamos falar do achatamento de salários. Olha, se for para você contratar uma empregada nova, você pode pagar para ela no mínimo um salário mínimo federal. Mínimo. Sim. Tá? Esse é uma garantia constitucional que todos os trabalhadores, inclusive a doméstica, tem. E os contratos em vigência têm um princípio norteador do direito do trabalho que chama princípio da irredutibilidade salarial. Isso é interessante. Então, eu não posso baixar o salário? Nem os salários e nem os benefícios. E nem os benefícios? Porque já estão incorporados como direito adquiridos. Entendi. Se superiores a 1 ano de oferta. Então, o salário de qualquer trabalhador e agora o da doméstica é protegido pelo princípio da irredutibilidade salarial. Então, se você abaixar o salário da sua empregada, ela pode te levar na justiça, mover uma ação trabalhista contra você e, provando, terá êxito em receber as diferenças acrescidas de juro e correção. Entendi. Aí é uma outra dúvida e medo, né, por parte dos empregados de que possa acontecer um outro movimento, de que os empregadores possam demitir esses empregados mais antigos na possibilidade de contratar outros novos por um custo menor. É o risco que o empregador vai correr. Até porque a confiança
não se compra, se adquire. Exatamente. Então, às vezes, a empregada está com ele há 10, 12, 15 anos, 20 anos, Imagina. ajudou a cuidar dos filhos dele que quando nasceram, que hoje já dirigem, já tem carta. Então, é um risco que ele está correndo. Ele vai trocar o certo pelo duvidoso. E isso em todos os setores, né? Não os só na setores. questão do empregado doméstico, mas numa empresa, em qualquer área, né? Você trocar alguém que esteja com você, né, há tanto tempo, que te ajudou ou compartilhou com você de momentos tão importantes, participou da sua evolução de um jeito ou de outro, e você, né, realizar essa troca, às vezes, para economizar, será que custo-benefício, até que ponto vale a pena, né? É uma questão pessoal, mas no meu ponto de vista isso não vale a pena, porque a confiança, ela vale mais, né? E sabemos hoje que tem muitas pessoas que se queixam, que somem as coisas, tudo. Então, por exemplo, você tinha uma pessoa da sua confiança, você coloca outra pessoa, às vezes a pessoa até perdeu o objeto, mas você tem que colocar a culpa na empregada doméstica, injustamente. Então eu não aconselho esse tipo de mudança radical. Toda mudança brusca gera impactos. E isso é importante, nós temos que finalizar já, mas é importante aqui, eu acho que fica até essa questão de mudança brusca, é até uma questão chave. Nós estamos passando por mudanças que são importantes, né? Vão trazer benefícios e preocupações para todos os lados, mas não há que se ter desespero nesse momento. O importante é acalmar os ânimos, avaliar com tranquilidade, buscar uma orientação de especialistas. Eu acho que é a melhor maneira de enfrentar essa atribulação, mas é uma atribulação necessária para a evolução e para o crescimento de todos, não é, doutor? Claro, com certeza. O novo sempre assusta. Sim. Mas é assim, Lenisa, é importante que às vezes a pessoa está pensando em demitir a empregada e não tem consciência de que ela pode abater do imposto de renda, os salários pagos para a empregada. Então procure seu contador, peça para ele regulamentar isso, regularizar isso. A pessoa pode abater, a empregadora doméstica, ela pode abater até 12% dos salários pagos efetivamente à empregada. Então é uma coisa que às vezes a pessoa não sabe, paga e não pega essa restituição. Ela tem direito dessa restituição. Outra coisa que é importante para a pessoa que está nos assistindo hoje, para o telespectador, é saber que o empregado doméstico, os primeiros 15 dias não é igual ao empregado comum. Os primeiros 15 dias são pagos pelo INSS. Então, se a empregada ficou doente, pegou dengue, creio que mais de 50% das pessoas pegaram dengue, né? Nos últimos 5 anos. Sim. Então, assim, pegou dengue, ficou 8 dias, 12 dias, 15 dias afastado, ela tem que dar entrada dentro de 30 dias no INSS, e o INSS que vai pagar esses dias da empregada que estiver regularizada, registrada, com registro em carteira de trabalho. Os primeiros 15 dias, então? Os primeiros 15 dias é por conta do INSS, diferente do trabalhador comum, que o INSS paga a partir do 15º dia. Sim. O trabalhador doméstico, ele recebe do primeiro dia até, enquanto ele tiver de licença previdenciária, ele recebe. Ele recebe do INSS. Porém, ele tem 30 dias para dar entrada. Para dar entrada. Aí ele recebe os atrasados, e se ele der entrada depois de 40, depois de 50 dias, ele vai receber da data da entrada, do requerimento do benefício para frente. O que ficou para trás ele vai perder. Por isso, nunca percam o prazo de 30 dias. É isso que eu sempre falo. O que falta é a informação. A informação. Não é? Porque, como o doutor fala, né, às vezes consultar um contador, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a pessoa não tem acesso a um contador, ele conta ali com os seus cálculos, né, no improviso, meio que autodidata, não tem até uma renda suficiente ou não há necessidade, e aí ele fica tentando se virar, sofre à toa, né? Mas hoje com a internet, não é? Ele tem que buscar, porque é possível encontrar todas essas informações hoje por meio da internet, não é, doutor? Sim, nesse caso nós entramos na sua área, a função social da mídia. Exatamente. Divulgar, explicar. Esse programa é muito oportuno, porque dia 2 de junho foi regulamentado, né, a maioria dos direitos do empregado doméstico, e hoje estamos aqui falando sobre eles. É de muito proveito para quem está em casa assistindo. Já tem algumas dicas que vão ser de extrema utilidade. Não, e tem muita coisa ainda para a gente falar, por isso que eu já deixo aqui o convite para a gente voltar a esse assunto, inclusive com até exemplos mais práticos. Porque hoje foi só uma primeira explanação, né? Porque são pontos até mais característicos, e é importante frisar também que o doutor estava me falando aqui no início, né? Que cada caso é um caso, e essa é a questão relacionada ao direito. Acho que até a magia do direito é justamente essa, né? De que não é possível generalizar.
e é preciso olhar cada caso de uma maneira única e personalizada, né? Por isso que é importante a gente trazer aqui até exemplos mais práticos para as pessoas em casa poderem entender. Porque senão ficaria tudo mais simples, né? Como o senhor mesmo disse, um programinha aí de computador era só colocar ali a situação, sairia a sentença e estava tudo definido. É imprescindível a atuação do hermeneuta, que é o operador do direito, o jurista, o advogado, o promotor, o juiz. Porque o legislador faz uma lei para um caso abstrato, mas sabemos que as peculiaridades do dia a dia, do caso concreto, precisam ser analisadas caso a caso. Então, é interessante nós termos outra oportunidade de falarmos de casos práticos. Casos práticos, é isso mesmo. Então tá combinado, vamos combinar a data específica, né? Não dá ainda para a gente saber aqui que dia, mas nós vamos anunciar com antecedência a volta do Dr. Fábio aqui, que gentilmente atendeu a nossa solicitação hoje e voltará certamente numa outra oportunidade para a gente dar sequência à conversa. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela gentileza e aguardamos o seu retorno. Com certeza. Obrigada. Para darmos sequência à mesma conversa, falta muita coisa ainda para esclarecer e certamente outras novidades surgirão nessa área, não só relacionada à PEC das domésticas, mas quando o assunto é o direito do trabalho, o direito trabalhista, tem muita coisa que a gente precisa saber, né? Não só eu, mas você aí do outro lado, o seu amigo, né? O seu colaborador, o seu funcionário, você como empregador, você como empregado. Dá para a gente falar muita coisa aqui ainda no nosso programa cotidiano. Infelizmente a gente tem que encerrar, teria uma outra matéria aqui para mostrar para vocês, mas fica para amanhã, porque amanhã é outro dia, né? E se Deus quiser nós estaremos juntos a partir da 1h30 da tarde. Não perca a nossa reprise às 7 da noite e também à meia-noite. Espero você no próximo Cotidiano. Até lá. Cotidiano com Lenise Almeida. Oferecimento. Casa Sol, a mega loja.